Roche Brasil oferece Ame Todo Dia. Não ter vergonha. Eu tive vergonha há muitos anos, quando adolescente, quando já tinha a suspeita ou, digamos, a indicação que poderia ser AME. Fraqueza, desequilíbrio e quedas frequentes. Os sintomas da atrofia muscular espinhal podem desafiar crianças e adolescentes no momento em que buscam integração social e descobrem suas habilidades. Mas depois de décadas com a doença, a mensagem que você ouviu de Rainer Budwig, que vive com AME tipo 3 desde pequeno, é de orgulho e de encorajamento. Com os cuidados disponíveis atualmente, pessoas com AME como ele têm conquistado qualificação profissional, praticam esportes e cultivam sonhos que vão muito além da doença. Eu me chamo Breno Zonta e este é o quarto e último episódio da nossa série Ame Todo Dia. E não há como encerrar nossa jornada de conscientização sobre atrofia muscular espinhal sem falar de resistência e resiliência. A história de Rainer exemplifica isso. Hoje, aos 56 anos, ele é formado em propaganda, teve uma agência de publicidade por quase 2 décadas, morou na Alemanha e trabalha como consultor de comunicação para marcas conscientes em São Paulo. As diversas conquistas pessoais e profissionais mostram como hoje é possível contornar as limitações que a doença impõe para alcançar objetivos e colher memórias para toda a vida. Depois de momentos iniciais de dificuldade, Rainer foi convencido pela filha mais velha a usar uma cadeira de rodas. O motivo? Assim, poderiam passear juntos em museus e em parques. É uma coisa muito estranha quando você senta nela e alguém te empurra. É um momento de reconstrução mental. Você tem que largar da tua autonomia e falar, bom, estou sendo guiado agora, não sou eu que mais guio. É um momento que você tem que trabalhar muito na sua cabeça e aceitar. Eu tive momentos muito bons com as minhas filhas, passeando em parques. A gente às vezes até apostava corrida. Então a gente se divertiu muito e eu aprendi que a cadeira pode fazer parte de você sem que você deixe de ser o que você é. A história de Rainer começou parecida com a da maioria das pessoas com atrofia muscular espinhal. Nos primeiros anos, não conseguia engatinhar e no futebol da escola só jogava no gol porque não conseguia correr como os colegas. Até que por volta dos 16 anos, após uma sequência de quedas, sua família procurou um médico, mas ele teve de esperar. Na década de 80, não existiam os testes genéticos e as opções de tratamento que hoje são fundamentais para desacelerar a evolução da doença. Essa sempre foi a maior preocupação dos pacientes e familiares, como lembra o neurologista Felipe Franco, que acompanhou essa mudança de cenário e hoje atende no ambulatório de doenças neuromusculares da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Uma vez que a gente tem um tratamento que seja um tratamento eficaz, que ele interrompa a progressão da doença, a gente tira esse componente do fantasma da piora do futuro do paciente. Isso não significa que o paciente vai deixar de ter desafios. São decorrentes das limitações que a doença já apresenta para ele. Mas ele não tem aquele fantasma de uma piora. Ele não tem aquela impressão de que cada dia que se passa, ele vai estar pior do que no dia anterior. E isso abre uma coisa muito importante para os pacientes, que é a esperança. Com os cuidados adequados, Rainer viu diminuir os sintomas, praticamente cessarem os espasmos musculares e subirem os níveis de energia, agilidade e ânimo. Dr. Felipe explica que a reabilitação para AME é multidisciplinar, complementada com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, além da fisioterapia muscular e respiratória. A gente sabe que o tratamento evita que a doença piore, mas quando eu faço o estímulo com a fisioterapia, eu passo a fazer com que aquelas unidades motoras, aqueles neurônios que sobreviveram até aquele momento, eles possam ocupar músculos que não estavam sendo ocupados até então, eles possam ocupar funções que tinham sido perdidas. Então o ganho é muito dependente da fisioterapia motora e a manutenção da capacidade ventilatória é muito relacionada ao uso da fisioterapia ventilatória.
Com o tempo, Rainer também aprendeu o valor da criatividade para driblar as limitações e ter mais qualidade de vida. Para prolongar o tempo de trabalho no computador, por exemplo, ele se acostumou a revezar as mãos e viu seu rendimento aumentar. Eu me habituei a trabalhar no mouse com as duas mãos. Então, uma mão cansa, vamos trabalhar com a outra, né? Não podemos parar. Então, não é ficar se lamentando, tem que buscar soluções e caminhar. Se uma mão não vai na outra. Cansou a outra, volta na outra que está descansada. Entender que o importante sempre é fazer. A gente não pode cair num mundo de lamentação ou de achar que os fatores limitantes da AME restringem, né? Tem que fazer, cara. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. O neurologista Felipe Franco explica que nem todos os pacientes com AME evoluem da mesma maneira, mas a grande notícia é que, de modo geral, aquele fantasma da progressão inevitável sumiu e, com isso, cresceu a expectativa por novas conquistas. Quando a gente tinha o diagnóstico de AME tipo 1, por exemplo, chegava no consultório, a preocupação dos pais era: doutor, quanto tempo que minha filha vai conseguir respirar sozinha? Doutor, quanto tempo que minha filha vai conseguir sobreviver? O que a gente vai ter que fazer? Ela vai precisar de respirador. E agora, dependendo da fase em que a gente faz o diagnóstico dessa doença, a preocupação passa a ser assim: minha filha vai conseguir dançar balé? Minha filha vai conseguir participar do grupinho de esporte da escola? Mudou completamente o tipo de preocupação. Isso é muito positivo. A gente não quer só mais que o paciente sobreviva, a gente quer que ele tenha uma vida plena. Depois de 5 décadas desafiado a conhecer as limitações da AME e encontrar soluções, Rainer tem muito a ensinar. Ele diz que boa parte da força para superar as barreiras impostas pela doença vem da busca por autoconhecimento, em práticas como leitura, filosofia, meditação e fé. As corridas na cadeira de rodas com as filhas, é claro, vão continuar. Mas ele comemora que, com a estabilização dos sintomas, pôde retomar uma de suas atividades preferidas: dirigir. Hoje, Rainer conta que pode guiar determinados carros automáticos por horas, e é nesse momento que ele mais sente liberdade, prazer e autonomia. A audiosérie Ame Todo Dia é uma produção do Grupo Rádio Web. Roteiro e locução, Breno Zonta. Edição de áudio, Marcelo Bonora. Coordenação, Daniel Fagundes. E gerência de conteúdo, Mariana de Freitas.